Bom, meus amigos, vamos dar sequência à nossa aula número 4 aqui no CPURES. Vamos continuar falando sobre a parte geral do direito societário. Agora a gente vai falar sobre a figura do administrador da sociedade. Veja, o administrador da sociedade é ele quem representa a sociedade externamente, é ele quem conduz os negócios, que decide sobre os negócios sociais que envolvem aquela sociedade. Então, eu não posso confundi-lo com o sócio. Às vezes, o sócio também é administrador, mas em alguns casos, a sociedade permite a figura do administrador que não é sócio. Então, vamos ver esse cenário em que é possível nomear um administrador sem que ele tenha a condição de sócio. Então, vamos ver aqui todas as sociedades e o que elas falam sobre isso. Então, quais são as suas regras específicas? Então, na sociedade simples, por exemplo, observando o artigo 1019, sobretudo seu parágrafo único, a gente percebe que na sociedade simples eu posso ter um administrador que não será sócio. Então, o administrador de uma sociedade simples ele pode ser sócio ou ele pode não ser sócio. Então, o 1019, parágrafo único, diz que, inclusive, eu posso ter administrador não sócio na sociedade simples. Na sociedade em nome coletivo, aí já é diferente, porque, por força do artigo 1042 do Código Civil, o administrador obrigatoriamente tem que ser sócio. Então, eu não posso admitir a figura do administrador que não seja sócio. Então, já é uma regra diferente. Como eu falei, cada sociedade tem suas próprias regras. Na comandita simples, por exemplo, somente o comanditado pode ser administrador. A gestão é exercida exclusivamente por sócio comanditado. Em outras palavras, o comanditário não pode ser administrador. No máximo, ele pode receber uma procuração para praticar um ato específico em nome daquela sociedade, mas ele não pode ser administrador. O comanditário não pode exercer administração. O sócio comanditado, ele é quem vai exercer a administração. Então, não posso ter administrador não sócio na comandita simples. Na sociedade limitada, não precisa ser sócio para exercer a administração de uma sociedade limitada, como diz o artigo 1061. Aliás, esse artigo 1061 ele é muito importante porque ele sofreu uma alteração no final de 2022 pela Lei 14.451 de 2022. Essa Lei 14.451 de 2022 ela não mexeu na questão central. Qual a questão central do 1061? O 1061 sempre permitiu o administrador não sócio na limitada. Só que a lei agora foi modificada em relação ao seu quórum para admitir administrador não sócio. E é isso que vai cair na sua prova. Então, qual é o quórum na sociedade limitada para se admitir administrador não sócio? A resposta é depende. Depende do quê? Depende se o capital social está ou não está integralizado. Então, se o capital social ele não estiver integralizado, se o capital social não estiver integralizado, hoje a redação atual diz é necessária a aprovação de no mínimo 2/3 dos sócios. Cuidado com isso. 2/3 do capital, não. 2/3 dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. Então, 2/3 dos sócios. Marca isso aí. E, com relação à hipótese que o capital social esteja, sim, integralizado, já está integralizado, aí basta a aprovação de mais da metade do capital social. Então, agora sim, mais da metade do capital social. Cuidado com isso. Na comandita por ações, nós temos também uma restrição, olha, só acionista, apenas acionista pode exercer a administração de uma comandita por ações. Mas na sociedade anônima é diferente, na SA é diferente. Não precisa ser acionista, diz o artigo 146 da lei de SA, basta ser pessoa física, não precisa ser acionista. Na sociedade em comum,
apenas o sócio pode exercer a administração, como sugere o artigo 989 do Código Civil. E na cooperativa também exclusivamente o associado, como diz o artigo 47 da Lei 5474 de 71. Então, cuidado com essas regras. E sobre a figura do sócio? Vejam, em primeiro lugar, é muito comum perguntar sobre a responsabilidade do sócio. Qual é a responsabilidade do sócio? A resposta é depende do tipo societário. Na sociedade simples, aqui vale a pena fazer um pequeno parênteses. Na sociedade simples, existe uma enorme divergência sobre qual é a responsabilidade dos sócios na sociedade simples. No entanto, existe uma posição majoritária que me parece equivocada, me parece, sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, me parece equivocada, mas é uma corrente majoritária e é o que tem sido aceito em provas objetivas. Então, para as provas objetivas, embora eu não concorde com isso, eu vou te dizer que, na sociedade simples, a responsabilidade de todos os sócios será ilimitada. Eu vou te dizer isso principalmente porque não só existe essa corrente majoritária, mas também existe uma decisão no informativo 468 do STJ, que era o tema principal. Nesse informativo 468 se discutia a possibilidade de você aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. E prevaleceu a ideia do ministro Paulo de Tarso Sanseverino no sentido de que, olha, a desconsideração nesse caso concreto é inaplicável, não se aplica. Por quê? Porque se trata de uma sociedade simples, e na sociedade simples todos os sócios respondem de maneira ilimitada. Então, em razão disso, eu vou te sugerir na prova objetiva, provavelmente a resposta é sempre ilimitada. Mas numa prova discursiva, não se engane, tem uma gigantesca divergência nesse ponto. Bom, na sociedade em nome coletivo é tudo muito mais fácil, não tem divergência nenhuma, é letra de lei, é a regra do artigo 1039. Todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitada. Na comundita simples também não tem nenhuma divergência. A responsabilidade dos sócios, no entanto, depende da categoria do sócio. Se ele é um sócio comanditado, a responsabilidade dele vai ser ilimitada. Mas se ele for um sócio comanditário, a responsabilidade dele é limitada ao preço de sua cota, como diz o artigo 1045 do Código Civil. Na sociedade limitada também não tem nenhuma divergência, é uma responsabilidade que é limitada às suas próprias cotas, mas existe uma solidariedade. Todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. É o que dispõe o artigo 52. Na comandita por ações, aqui também depende da categoria do sócio, porque os sócios diretores terão responsabilidade ilimitada e os demais acionistas terão uma responsabilidade limitada ao preço de emissão de suas ações, como diz o artigo 281 da Lei de SA. Na sociedade anônima, nenhuma discussão, a responsabilidade de todos os acionistas será limitada ao preço de emissão de suas ações. Artigo 1º da Lei de SA. Na sociedade em comum, a responsabilidade de todos os sócios da sociedade em comum será solidária e ilimitada. Só que o artigo 990 do Código Civil confere o direito ao benefício de ordem para o sócio que não contratou pela sociedade. E o que consiste esse benefício de ordem? O sócio que não está à frente do negócio, antes de ver o seu próprio patrimônio constrito por uma dívida da sociedade, ele pode indicar bens que formam o patrimônio especial, ou seja, aqueles bens que estão internalizados naquele estabelecimento empresarial. Isso seria o benefício de ordem. Aqui na sociedade em comum, então, por exemplo, vamos imaginar dois sócios, sócio A e o sócio B. O sócio A é o sócio que está no dia a dia daquele empreendimento. Ele que lida com clientes, ele lida com empregados, lida com fornecedores, consumidores, etc. O sócio B é apenas o capitalista, aquele cara que botou dinheiro naquele negócio. Então, o sócio B é o que vai ter direito ao benefício de ordem. O capitalista é o que tem direito ao benefício de ordem. Antes de ver o patrimônio dele
constrito por dívida da sociedade, ele pode indicar bens que integram o patrimônio especial, que são aqueles bens que foram utilizados para a exploração do negócio, que estão no estabelecimento empresarial. O outro sócio, o sócio A do nosso exemplo, é aquele que está à frente do negócio, ele não tem esse direito. E na sociedade cooperativa, pode ser a responsabilidade do sócio pode ser limitada ou ilimitada. Todos os sócios podem responder de forma limitada ou ilimitada na forma do artigo 1095 do Código Civil. Ainda sobre o sócio, é importante aqui a gente lembrar que a regra do 974, parágrafo 3º, admite o sócio incapaz. Mas para um sócio incapaz participar de uma sociedade, tem algumas regras que devem ser observadas. Em primeiro lugar, o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. Em segundo lugar, o capital deve estar totalmente integralizado, o capital social. Em terceiro lugar, ele deve ser assistido ou, se for o caso, representado. Também outro ponto que interessa quando a gente estuda a figura do sócio é como é que eu posso provar a minha condição de sócio. Como é que eu provo que eu sou um sócio? Nas sociedades do Código Civil, você vai provar a sua condição de sócio apresentando o contrato social, porque lá vai ter a indicação de quem são os sócios da sociedade. Agora, na sociedade anônima, a gente tem que ter cuidado, porque se forem ações nominativas cartulares, nós vamos fazer um exame para provar a condição de acionista no livro de registro de ações nominativas da própria sociedade anônima. Se ela tiver emitido certificado, também pode ser pelo certificado. Agora, se a ação ela for nominativa escritural, ela fica sob custódia de uma instituição financeira. E nesse caso, você prova a sua condição de acionista pelo exame do livro da instituição financeira, não é da SA, que faz a custódia dessas ações. E como elas são escriturais, elas não têm certificado. Então, só há essa maneira de comprovar a condição de acionista. Então, cuidado com isso, tá? Então, cuidado com isso. Seguindo, direitos pessoais e direitos patrimoniais e também deveres. Cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de direitos, a gente tem que lembrar que esses direitos eles podem ser direitos pessoais, direitos patrimoniais. Quais são os direitos que são considerados pessoais? O direito, por exemplo, de votar, o direito de deliberar, o direito de preferência para aquisição de novas ações ou cotas, o direito de examinar livros e documentos, receber prestação de contas administrativas, são direitos pessoais. Agora, existem também os direitos que são patrimoniais, direitos de participação nos lucros, participação na partilha, quando a sociedade for dissolvida. E deveres? O dever de integralizar o capital, o dever de lealdade, o dever de evitar o conflito de interesse, de colaboração, dever de manter sigilo, de não usurpar oportunidades comerciais da sociedade. Então, são deveres que os sócios têm que observar. Também é importante aqui a gente lembrar, para a gente fechar essa parte de sócios, cuidado, porque a regra do 977 do Código Civil estabelece restrição para que você tenha participação de pessoas casadas entre si ou em comunhão, em regra de, perdão, comunhão não, de união estável. Eles não podem participar da mesma sociedade se eles forem casados ou estiverem num regime de bens da união estável que seja referente à comunhão universal de bens ou separação obrigatória. Então, nesses dois regimes, não se admite a participação na mesma sociedade de pessoas casadas entre si. Então, pessoas casadas entre si não podem participar da mesma sociedade. Então, A e B são casados, podem participar de uma mesma sociedade limitada? Bom, depende. Qual é o regime de bens? A é o da comunhão parcial, então pode.
Ah, não, é comunhão universal de bens. Então, não pode. Funciona assim. Lembrando que essa regra do 977 ela não se aplica para as sociedades anônimas, em comedita por ações e também para as sociedades cooperativas. Não há essa regra. Bom, quando a gente estuda a parte geral do direito societário, claro que se torna importante a gente lembrar algumas questões que envolvem a desconsideração da personalidade jurídica. Esse é um tema que normalmente cai em provas objetivas. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que a Lei da Liberdade Econômica incluiu o artigo 49A e seu parágrafo único. Lembrando que essa autonomia patrimonial, como regra, ela tem que ser respeitada, porque ela é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, que traz benefícios para toda a coletividade. Então, a separação patrimonial, que é fruto do arquivamento dos atos constitutivos no registro próprio, a gente tem que ter o respeito, portanto, a essa separação patrimonial. Então, o 49A, parágrafo único, ele traz essa regra, ele lembra o juiz que a separação patrimonial é um benefício para toda a coletividade. Tá? Então, não é só atende os interesses dos sócios, mas é uma alocação de risco que é, portanto, permitida. Então, a regra é você considerar a personalidade jurídica. A desconsideração tem que ser uma exceção. E, de fato, o artigo 50 do Código Civil demonstra isso, ao tratar da teoria maior da desconsideração. Então, ele diz ali no artigo 50 que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, então a teoria maior exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, permite alcançar bens particulares de administradores ou sócios, mas que tenham sido beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, tem esse nexo de causalidade que é exigido aqui também no artigo 50 do Código Civil. Vamos aqui lembrar que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. O parágrafo 2º, por sua vez, entende por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Então, aqui elenca algumas hipóteses que podem gerar a confusão patrimonial. Vamos lembrar também que, pelo parágrafo 4º do 50, a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos do caput, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Como diz o enunciado 91 da terceira jornada de direito comercial, a desconsideração da personalidade jurídica de sociedades integrantes do mesmo grupo societário exige a comprovação dos requisitos do artigo 50 por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E o parágrafo 5º fecha aqui dizendo: não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Sobre a desconsideração inversa, o artigo 50, parágrafo 3º e o artigo 133, parágrafo 2º agora do CPC autorizam essa modalidade de aplicação da teoria da desconsideração quando a obrigação originária é do sócio e nós vamos ter aqui a possibilidade de alcançar o patrimônio da sociedade justamente para que esse patrimônio social responda pelas dívidas que seriam do sócio. Então, um caminho inverso. Isso é permitido não só pela doutrina, jurisprudência, mas também expressamente previsto, tanto no Código Civil, como também no CPC. Vamos aqui lembrar ainda
algumas questões que envolvem, né, a, a jurisprudência do STJ, e uma delas é justamente a que está no 744, no informativo 744, que menciona o seguinte: o sócio executado possui legitimidade e interesse recursal para impugnar a decisão que defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica dos entes empresariais dos quais é sócio. Então, aplicando a desconsideração inversa, o sócio pode recorrer, tem legitimidade. Teoria menor da desconsideração, ela é acolhida, por exemplo, no artigo 28 do CDC e também no artigo 34, parágrafo único da Lei 12.529 de 2011. Então, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, fato, o ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. E a desconsideração também será efetivada quando houver falência, em estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, isso são hipóteses que podem autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, um mero inadimplemento, numa relação consumerista, ou ainda na hipótese que está subsumida pela Lei 12.529 de 2011. A desconsideração também seria possível nesses casos. Também na própria Lei do Meio Ambiente, no seu artigo 4º, também nós temos a aplicação da teoria menor da desconsideração. Então, na teoria menor, eu não preciso demonstrar o abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial, basta um simples mero inadimplemento para justificar a sua aplicação. Só que, cuidado, porque, por exemplo, no informativo 777, que eu costumo chamar de informativo do Vasco da Gama, da SAF do Vasco da Gama, para quem não pegou aí, né, a SAF do Vasco, ela é constituída 30% pela Associação Civil do Vasco da Gama, que sempre existiu, e 70% das ações elas são detidas pelo Fundo 777. Por isso que o informativo 777, o pessoal do Vasco ele não vai esquecer nunca nesse informativo. Então, o informativo 777 ele destaca o seguinte, falando sobre a teoria menor. Olha só que interessante. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para a aplicação da teoria menor da desconsideração, não é possível a responsabilização pessoal de sócio que não desempenhe ato de gestão. Então, se ele não pratica ato de gestão, eu não poderia atingi-lo com base na teoria menor da desconsideração. Ressalvada a prova de que contribuiu, a não ser que ele tenha a prova de que houve a contribuição desse sócio, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração. Também, informativo 754, para fins de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o parágrafo 5º do artigo 28 não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ou seja, não dá para alcançar administrador que não seja sócio. Isso é polêmico, porém foi aceito pela 4ª turma do STJ. Informativo 661, a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que com fundamento da teoria menor, não pode atingir patrimônio pessoal de membros do Conselho Fiscal sem que haja a mínima presença dos indícios de que estes contribuíram, ao menos culposamente, com desvio de função para a prática de atos de administração. E, no caso de falência, a gente tem que lembrar do artigo 82A, parágrafo único, quando tivermos uma falência, a desconsideração pode ser aplicada, porém, a desconsideração aqui vai exigir a aplicação da teoria maior da desconsideração e também vai ter que ser realizada através de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, só que com um detalhe específico. O 133, parágrafo 4º, nesse caso, aliás, o 134, parágrafo 3º, perdão, 134, parágrafo 3º, não vai ser aplicado aqui. Então, quando você tiver a desconsideração na falência, você não aplica o 134, parágrafo 3º, ou seja, não vai ter suspensão do processo falimentar, porque o IDPJ ele suspende o processo principal. Nesse caso, não vai suspender. Cuidado com isso. Não cabe a desconsideração na hipótese de sociedades despersonificadas
e também para empresário individual, porque não existe separação patrimonial. E segundo aquele informativo 468 do STJ, também não caberia para aquelas hipóteses em que o sócio tem responsabilidade ilimitada. Tome cuidado também com o informativo 733 do STJ, que diz que fundo de investimento pode sofrer os efeitos da aplicação da desconsideração. Só que a gente tem que ter cuidado, porque o fundo de investimento, nesse caso era um fundo de investimento de participação, ele tem natureza de condomínio especial. Então, as pessoas contribuem para esse fundo e recebem cotas. Então, a princípio, você não deveria admitir a possibilidade de você aplicar a teoria da desconsideração para atingir patrimônio do fundo, porque o patrimônio do fundo é um patrimônio que está dividido em cotas. Então, você poderia atingir direitos de terceiros, porque se a questão envolve um determinado cotista, se você atinge o patrimônio do fundo, para desconsiderar a personalidade jurídica para atingir o patrimônio do fundo, você vai atingir também outros cotistas, que são terceiros que não têm relação com aquele cotista que provavelmente praticou uma fraude. Só que nesse caso específico, ficou caracterizado que todos os cotistas criaram um fundo com o objetivo de praticar fraude. Por isso que, excepcionalmente, então isso aqui é excepcional, permitir atingir o patrimônio do fundo por uma obrigação do cotista desse fundo é excepcional. Não é a regra, apesar de parecer assim da forma como foi divulgado o informativo 733. E a gente também tem que lembrar que, a princípio, ainda prevalece uma jurisprudência do STJ no sentido de que, como não existe um prazo fixado em lei para se postular a desconsideração da personalidade jurídica, se tratando de um prazo de natureza decadencial, porque nós estamos diante de um direito potestativo do credor, disse que não existe prazo para se postular a desconsideração, justamente porque, quando um prazo de natureza decadencial não foi fixado em lei, significa que não existe prazo para o exercício desse direito potestativo. Então, a desconsideração não estaria sujeita a prazo. Ainda se aplica esse entendimento, mas já se discute aí alguns temperamentos em relação a essa orientação. Então, no futuro próximo, provavelmente, talvez essa ideia seja revista, mas por hora ela se mantém. Perfeito? Bom, fechamos aqui mais um bloco. Próximo bloco, então, a gente fala da sociedade em comum, da sociedade em conta de participação, que são sociedades despersonificadas.